Bom, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Vamos continuar aí nosso estudo. Nós temos aí algumas coisas para fazer hoje com relação à segurança do módulo, né? Então nós não desenvolvemos a segurança ainda, né, desse módulo. Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos começar do zero, tá? Ensinar alguns conceitos para vocês. Só vou pagar um pacotezinho que eu tinha criado aqui. Nós vamos começar do zero, tá, a fazer a implementação da segurança. Então, é muito importante essa questão da segurança. Então, todas as aplicações web, né, elas devem ter um mínimo de segurança. Tá? Segurança mesmo é um assunto para muito estudo. Muito estudo. Tá? Então, não é uma coisa que você dá em uma videoaula, assim, toda a questão de segurança. Tá? Mas eu vou ensinar para vocês o que o Framework Spring tem para nos oferecer. Então, ele tem um módulo muito interessante chamado Spring Security. Então, é muito importante esse módulo. Por quê? Porque ele já implementa aquilo que já é conhecido, de básico, de problemas relacionados à segurança. Então, existem vários problemas relacionados à autenticação, à autorização do site, que já foram mapeados esses problemas. Todos os problemas já foram mapeados, já foram identificados e foram padronizados, ou seja, seria uma coisa comum. Então, como um framework, é uma solução genérica para um problema comum, né? Então o Spring já trouxe para nós essa solução. Por exemplo, você pensa em autenticação, qual que é a primeira coisa que você pensa? Bom, se eu vou fazer uma autenticação, bom? Sim. Vou ter que ter senha, tá? Usuário e senha. Beleza, como que o usuário vai entrar? Como que o nosso usuário vai entrar no nosso site para colocar o seu usuário e senha? Então eu vou ter que ter um formuláriozinho, né? De login, username and password. Okay? Então, por exemplo, o Spring Security falou, formulário de autenticação é uma coisa comum, padrão, e qualquer site vai precisar ter esse formulário. Então eu já vou entregar dentro do framework uma implementação desse formulário de autenticação. Mas eu também vou deixar, caso ele queira mudar, vai que ele queira personalizar esse formulário, queira colocar a logomarca dele, então eu também vou deixar aberto para ele. Mas se ele quiser que eu gere para ele um formulário para autenticação, eu tenho essa autonomia. Então o próprio Spring Security já tem dentro dele um formulário escondido de autenticação. Se você quiser usar o dele, ele te dá. Pronto, é uma coisa padrão. Outra coisa que é padrão da autenticação. Username e password. Então eu tenho que ter uma forma de identificar se o usuário e o password correspondem. Né? Ele bate com o que o cara está batendo no formulário. Então o Spring Security já pensou, já criou uma entidade user dele mesmo ali para identificar qual para armazenar esse usuário e essa senha dele mesmo. Você não vai precisar. Lógico, nós podemos criar o nosso para incorporar, mas ele já tem o dele. User, com password e senha, com detalhes dele. Outra coisa que você pode pensar em segurança. O meu usuário tem papel. Por exemplo, papel de administrador, papel de visitante, papel ou perfil, né? Papel. A gente pode pensar como papéis, atribuições. Tá? Então, esse usuário pode ser administrador, ele pode ser um usuário comum, ele pode ser um gerente, ele pode ser um moderador, tipo um blog, pode ser um editor. Né? Qual é o papel desse usuário? Então, o Spring Security já trouxe para nós, né, uma forma de você colocar o usuário e você configurar papéis, por exemplo. Então, já está pronto ali, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Mas tem uma tela aqui que ele pode ver, outra tela que ele não pode ver. Algumas telas as requisições são permitidas, outras partes do sistema, tela ou partes internas do sistema, somente o administrador pode ver, ou esse aqui somente o perfil moderador pode ver. Então ele já tem o seu critério de filtro. Então o Spring Security já trouxe para nós um filtro que vai definir, né, se esse usuário tem ou não autonomia para executar uma determinada ação, ou visitar uma parte do seu site, ou acessar um recurso específico. Então o critério de filtro, o Spring Security já trouxe para você. Tudo pronto. Então ele trouxe todos esses padrões, tá, implementados. Todos esses padrões de segurança e autenticação implementados. Nós vimos no módulo anterior, a parte do framework, de servlets, né, e JCP, como que funciona uma autenticação. Então, quando você fala assim, eu quero fazer uma autenticação, o mínimo que você precisa ter o quê? Um usuário, precisa ter senha, precisa ter filtro, precisa ter vários mecanismos para autenticar. Vocês autenticaram no curso anterior, autenticaram?
fizeram senha, HTTP Session, né? Tiveram que entender como funciona o conceito de sessão. Né? Existem vários modelos de autenticação. Aqui nós vamos usar ainda o modelo Session, porque nós estamos trabalhando com uma ferramenta que utiliza, né, dessa forma. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem várias formas de se autenticar. Por sessão, por cookie, por token, existem várias técnicas de autenticação. Tá? Então a tecnologia que nós estamos utilizando aqui, hoje é mais favorável trabalhar com sessão. Tá? Bom, beleza. Então vamos colocar a mão na massa aqui. Vamos abrir a documentação do Spring. Abrindo aqui a documentação do Spring Boot com o Spring Security, aqui tem um exemplo do Hello. Esse é o mais simples que a gente pode fazer, tá? Por agora. Então vamos lá. Então se você abrir aqui, ó, eu só digitei aqui no Google, né? Coloquei o Spring, entrei na documentação do Spring Security com o Spring Boot. Vou Spring Security, Site, Docs, Current Guide, está aqui o caminho. Hello World, Hello Boot, ok? Muito bom. Então olha só o que ele fala aqui. Ele tem um pequeno tutorialzinho, né, bem simples, bem rápido, de como funciona o Spring Boot. Porque muitas coisas vão estar escondidas por baixo dos panos, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, ele até sugere de usar o STS, né, que é o que nós já estamos usando, tá? Ele dá um exemplo de um projeto para a gente baixar. Nós não vamos baixar o projeto dele porque a gente já tem o nosso. Não é o caso, mas fica a dica para você baixar o dele, até para você ver como que ele estruturou. É legal que eles vão dar o tutorialzinho, sempre vai dar um projeto para você dar uma olhada. Então nós não vamos extrair porque nós temos o nosso, vamos tentar incorporar tudo que ele está falando aqui dentro do nosso, da nossa realidade, tá? Aí ele fala para a gente baixar o STS aqui, beleza? Aí toda vez que você importa um projeto, se você importa, ele sugere você fazer um Maven Update, só para ele poder processar as dependências, tá? Maven existem projects e tal. Aí tu faz um Maven Update, aí finalizou. Na verdade aqui é a importação, tá? Só mostrando como que importa o projeto que ele já deu ali, que nós não vamos fazer agora. Tá? Aí ele fala assim para rodar uma aplicação insegura, para ver como que funciona. Bate localhost, ele mostra como que é uma aplicação insegura. E depois ele fala como fazer ela ficar segura. Como tornar ela segura. Agora vamos tornar ela segura. Então até aqui ele baixou o projeto dele de forma insegura. Tá? Forma insegura. E aqui ele fala, bom, agora vamos fazer ele ficar seguro. É o nosso caso, o nosso projeto já está inseguro. Não tem nada de autenticação. Tá? Então para nós vai começar a interessar a partir daqui. Vamos começar a colocar a partir daqui. Então o que ele sugere? Ele sugere, não, é obrigatório na verdade, né? Colocar as dependências de segurança no nosso POM. Tá? E ele utiliza aqui um gerenciador de template muito bacana, que é o TimeLeaf. Tá? Esse TimeLeaf é muito legal porque, assim, o que é um gerenciador de template? Você quer entregar HTML para o browser. Só que esse HTML que você está entregando para o browser, muitas vezes ele vai ser processado alguma coisa no servidor. Ele vai ser construído no servidor. Hoje a gente usa o JSF. O nosso JSF está cumprindo com esse papel. Nós podemos montar template via JSF. Mas no caso dele, ele deu exemplo com o TimeLeaf, ele não mostrou com o JSF. Então, o JSF daqui é o TimeLeaf. É o cara que está processando alguma coisa no servidor e está renderizando o layout, gerando HTML no browser. Tá? Então, o que substitui o nosso JSF que eu estou fazendo aqui nesse projeto é o TimeLeaf. Tá? É o TimeLeaf aqui. Então, você vai ouvir falar muito desse cara aqui. Muito. Vocês vão ver muito ele. Tá? Ou TeamLeaf, não sei nem como pronunciar isso aqui. Bom, então você depois procura saber mais sobre ele. Tá? Eu clicaria aqui e procura saber mais sobre ele, que tem muita gente utilizando. Beleza? Então tem muita gente usando ele. Tá? Aí ele também é baseado em tags, tá vendo? Coloca tag, só que você coloca algumas diretivas ou atributos que vai dar poderes. Assim como a gente coloca algumas tags poderosas no JSF, esse framework de templates, ele também coloca alguns elementos, alguns atributos nas tags que vão fazer com que ele processe algo no servidor. Pode perguntar. Eu não entendi, ele vai substituir o JSF? Nesse caso, assim, o JSF não é a única solução que trabalha com geração de tela. Tá? Não é a única solução. É uma solução. Aqui é uma outra solução.
Esse aqui é um outro cara. Tipo assim, eu não quero usar o JCF, eu mesmo quero usar outra tecnologia para poder gerenciar a criação das minhas telas. Você pode usar essa tecnologia, por Está exemplo. falando aqui de Joyface. Isso, nós estamos usando o Joinface porque a gente está usando o JCF. Tá? Aí se você for usar esse gerenciador de template, aí você não usaria o JCF, você usaria ele. Tá? Ele seria o nosso JCF. Embora ele não tenha componentes igual ao JCF. O papel dele tem alguma similaridade, mas é um pouco diferente o objetivo. Tá? Isso aqui é mais para gerenciar template mesmo. Beleza? Inclusive, possivelmente até para integrar, mas não é o foco aqui. Tá? Então, voltando, ele usou esse exemplo, né, essa tecnologia, para mostrar como que ele vai gerar as telas, que não é o nosso caso. Mas existe uma parte desse tutorial que ajuda a gente, que é a parte da security. Aí eles vão tentar fazer a mescla. No caso dele ele usou isso, aí que entra o nosso estudo aqui, tá? Nosso objetivo, de entender essa tecnologia. Beleza? Toda vez que você coloca alguma coisa no POM, nós temos que fazer o quê? Temos que fazer um Maven update, para ele poder atualizar e reconhecer. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então vamos criar a nossa Spring Security Configuration. Então como nós vamos começar a configurar o Spring Security? Antes do Spring Boot, antes dessa versão do Security, a gente fazia tudo via XML. Ainda é possível fazer, tá? De forma declarativa. O que é de forma declarativa? Você cria um documento XML e configura todo isso o Spring Security via XML. Se você assistiu o vídeo anterior que eu dei, curso Java Web Frameworks, tem o Old lá no YouTube e tem o Java Web Frameworks. Tá? Ele todinho usa XML. Só voltando aqui no YouTube, olha só. Esse aqui, por exemplo, é todo via XML. Desde a integração, sem Spring Boot, sem nada. Desde a integração com o Spring com outros frameworks, tudo esse cara aqui. Tá? E também tem um outro um pouquinho mais atualizado, que também está old, mas é importante você ter essa base, tá? Que é isso aqui. Esse daqui também ensina a fazer tudo com XML. Você tem que conhecer os dois lados da moeda, né? Você vai entrar num projeto aí que tá tudo em XML, cara. Os caras não vão atualizar. E aí? Aí você não vai, você vai propor uma mudança radical só porque você não conhece como funciona o XML ainda. Então está estável, está funcionando, você tem que dar manutenção. Então vale a pena você conhecer essa forma como o framework trabalha nas versões anteriores. Tá? Para você ter essa ideia. Lógico, para os próximos projetos, que você tem autonomia para decidir criar, né? Então você usa as tecnologias mais atuais, se for o caso. Aí você não vai precisar criar tudo via XML. Mas aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo nessa playlist de como fazer todo o security usando XML. Tá? O que nós estamos estudando hoje é o mais atual, né? Desse momento. Nesse momento nós estamos gravando essa aula. Tá? Então, o mais atual seria usar Spring Boot, né, para ele agilizar a gente nas configurações e fazer a configuração dele de forma programática. Ou seja, nós vamos criar o security de forma programática. Quando eu falo de forma programática, é através de uma classe. Você vai criar uma classe Java, você vai criar anotações, via anotações, é dessa forma. Não abrir um documento XML e colocar um monte de tags lá. Essa é de forma declarativa. Está declarando tags e mesmo assim o framework sabe olhar para aquelas tags e sabe entender o que você está pedindo. Tá? Então você pode opcionar. Não quer dizer que foi abolido. Tá? O outro modelo continua existindo, tá? E o framework, mesmo mais atualizado, consegue ler a configuração via XML. Tá? Ela não foi extinta, acabou. A partir de agora não tem mais isso. Não, ele continua funcionando. Tá? Ou você faz via XML ou você faz via anotação. Então nós vamos sugerir aqui um modelo via anotação. Tá? Beleza? Aí aqui, ele começa a mostrar. Então você fala assim, bom, nós precisamos implantar a segurança. A primeira coisa é criar uma classe, né, onde nós vamos colocar essas configurações. Como a gente definiu que vai ser via programação, que nós vamos configurar o Spring, de forma programática, via anotação, então nós vamos criar uma classe para colocar esses arrobinhas. Entendeu? Para dizer quem são. Como que esse framework tem que se comportar dentro do nosso projeto. Então a gente olha aqui, o Spring Security Config é o nome da classe que ele criou. Ele pode criar uma classe qualquer e ele anotou aqui, ó, Enable Web Security. Essa anotação, você está habilitando, você está dizendo que essa classe é a classe de segurança web do Spring Security. Você falou, é aqui que eu vou fazer essa configuração. A pergunta foi, por que ele precisa dessa anotação se ele já está estendendo? É porque assim, quando você cria o seu projeto, o Spring, na hora que você vai startar a sua aplicação, o Spring sai procurando as classes que ele vai atuar. E ele tem que identificar, quando ele lê essa classe, ele lê essa classe aqui,
ele vai ver que ela está anotada como Web Security, ele vai olhar para ela e vai tratar de uma forma diferente. Ele vai falar, opa, aqui é para eu ativar o módulo de segurança. Essa classe corresponde a esse contexto. Tá? Então, ou seja, é uma forma de você avisar para o security que esse cara é o cara de configuração. Tá? É só um identificador. E aqui nós colocamos a anotação. Essa anotação que torna essa classe uma classe de configuração de Spring Security. Tá? Essa anotação aí. Beleza? E aqui você estende, né? Nós vamos colocar estender o Web Security Configure Adapter. Outra classe. Essa classe já está criada, ela já vai ser do próprio Spring Security. Você só estende ela porque ela já tem todas as implementações de segurança. Você só estende ela e modifica algumas coisas. Se você só estender ela, já existe um mínimo de segurança. Porém, você vai ter que implementar alguns métodos para você adaptar o seu projeto. Você está agora personalizando, modificando, tipo assim, no meu projeto, onde que estão as pastas públicas? No meu projeto, eu tenho uma pasta chamada CSS, eu tenho um arquivo chamado index. Mas no outro projeto do João, não é CSS, é estilos, o nome da pasta dele. Não é CSS. Ou então é JS, enfim, no projeto dele é diferente os nomes. Então eu tenho que ter um jeito de modificar, de fazer as alterações e os ajustes de acordo com cada projeto. Tá? Então por isso que a gente faz o quê? Nós fazemos um override, que é uma sobrescrita de método, tá? Para substituir a classe base que já tem algumas informações básicas. Então nesse override, nós temos um acesso a um objeto chamado HTTP Security. Esse objeto aqui. Ó. Esse cara ele vai manipular as requisições do HTTP. Então toda segurança é feita em cima do HTTP. Ou seja, o cliente é nosso browser fazendo requisições HTTP para o servidor. E o servidor pegando esses HTTP e fazendo as suas verificações, fazendo esses seus filtros. Então tudo que a gente quiser falar para o Spring Security fazer, vai ser em cima desse objeto HTTP aqui. Ó. Olha lá, Spring Security, deixa ele ver essa pasta à vontade, sem nenhuma regra. Spring Security, quando ele tentar acessar essa pasta aqui, ó, verifica para mim se ele tem um papel adequado, se ele tem essa permissão para fazer isso. Spring Security, cria um formulário de login para nós, por gentileza. Tá? Ou então redireciona para uma página chamada login. Se caso der certo o login, se caso der errado, leva ele para essa outra página aqui. Ó. Então você está falando, você está conversando com o Spring Security aqui. Você está falando para ele, né, como que ele tem que se comportar. Tá? Por exemplo, eu vou entrar aqui no site aqui, vou pegar a última versão, vou pegar como que era no Servlet, né? Então deixa eu entrar aqui no Web Fundamentos, por exemplo. Cadê o Web Fundamentos? Cadê o Web Fundamentos? Missões achar o Web Fundamentos. Cadê? Tá aqui, Web Fundamentos. Acho que no Old aqui que eu estou divulgando. Vou pegar bem antiguinho aqui, ó. Tá? Se entrar aqui no primeiro, ele deve ter um linkzinho para... Olha lá, bem antiguinho. Ó. Esse aqui é bem flashback mesmo. Tá vendo? Flashback. Ó, esse aqui, ó. Olha lá. Eu tenho aqui um link para download, ó. Eu vou baixar ele para mostrar para a gente ver como que era sem o Spring Security, tá? Beleza. Pronto, baixou aqui, ó. Vou pegar o servlet de como era na época. Aqui, só pra gente ver aqui, tá? Questão de segurança, olha lá. Usuário, controller, autenticador, olha só. Olha o que eu fiz. Olha aqui. O que nós precisávamos fazer, tá, no nosso sistema de autenticação? Nós tínhamos que ter uma telinha que tem um login e senha. Isso, nós tínhamos que ter um servlet, tá vendo? Nós tínhamos que ter um servlet, certo? Que ia responder a uma requisição chamada autenticador. Toda vez que nosso formuláriozinho fizesse um post, aquela tela login fizesse um post, ele ia chamar esse cara pelo dentro do post, né? Ia pegar os dados da tela, usuário, request, pegava a senha, ia instanciar um objeto do banco de dados, certo? Ia mandar buscar no banco de dados. Se o cara fosse encontrado, ele colocaria numa sessão, guardaria ele numa sessão, levava ele para uma tela de bem-vindo, certo? Se isso aqui se esse cara não existisse no banco de dados, ele levava para uma tela de login. Então tudo isso nós que fizemos. Agora não, a gente vai lá no Spring Boot, no Spring Security, e fala Spring Security, ó,
aqui está a tela de bem-vindo, beleza? Passa pelo arquivo. Spring, aqui está a tela de login, beleza? Beleza. Spring, aqui faça uma consulta no banco de dados, beleza? Beleza, você pode dar para ele uma consulta pronta, ou você pode vincular uma lista de usuários pronta, depois vamos chegar lá, tá? Aí tem só mais um detalhe, por exemplo, vamos de novo aqui na minha pastinha aqui, o filtro. Nós tínhamos que fazer um filtro, não tínhamos? Nós tínhamos que fazer um filtro, está aqui o nosso filtro. Tá? Meu sonho é poder abrir esse arquivo, só abrir. Aí ele fala que ele não suporta esse tipo de arquivo. Deixa eu abrir ele com outro aqui, deixa eu ver. Aí, beleza. Tá aqui. Aí o que é o filtro? O filtro fala o seguinte, ó. Toda requisição que ele estiver fazendo com a nossa aplicação, qualquer tela que ele estiver tentando acessar, qualquer server que ele estiver tentando acessar, eu vou verificar, esse filtro é um guarda, eu vou verificar se ele tem permissão de fazer isso. Se for o curso anterior, tá? Ou anterior. Aí o filtro, o que ele faz? Ele pega, ele lê o cabeçalho HTTP, tenta acessar a sessão daquele usuário, certo? E se aquele cara existir, ele deixa o fluxo continuar. Se o cara não existir, ele barra o cara para a tela do login. Ou seja, só se ele tiver passado pelo formulário de autenticação que ele vai conseguir continuar o processo dele. Então, esse filtro, o Spring Security já implementou para você. Você não precisa criar mais esse filtro. Tá? É isso.